Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Healthcast Alpha, o podcast dos médicos e profissionais de saúde de Alphaville. E hoje estamos aqui para responder diversas dúvidas sobre cirurgia plástica, e para isso trouxemos uma cirurgiã plástica muito querida e experiente nesse assunto. Nossa convidada, a doutora Mônica Okamoto, médica e cirurgiã plástica, que atende em São Paulo e em Alphaville. Ao longo dos meses, vocês terão o prazer da presença de doutora Mônica aqui para falar sobre esse tema tão relevante para a nossa autoestima. Doutora Mônica tem título de especialista em cirurgia plástica, é membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica e da AMB, a Associação Médica Brasileira, e atua na cirurgia plástica há 20 anos. Seja muito bem-vinda a mais um episódio do Healthcast Alpha. Muito obrigada pelo convite, honrada por estar aqui, por conversar com você, que é sempre um prazer, e com toda a nossa audiência. Muito obrigada. Vamos lá. Antes da gente iniciar, Mônica, eu gostaria que você falasse um pouco sobre a sua trajetória, como decidiu pela medicina, como escolheu essa especialidade e outras curiosidades sobre você. Então, bom, tem bastante coisa, mas basicamente, assim, eu sempre gostei muito dessa parte de estética, de beleza, tal, mas, assim, nunca pensei em ser cirurgiã plástica logo num primeiro momento. Então, eu gostava de roupa, fazia roupa de boneca, tal, e aí eu falei pro meu pai que eu queria ser estilista. Aí ele falou: não, estilista aqui no Brasil, não. Você vai ser médica, você vai ser advogada, você vai ser, né, aquelas profissões assim, Arquiteta. exatamente. E aí eu não sei por quê, eu não sei se eu tive algum contato, alguma informação sobre cirurgia plástica, e aos 14 anos eu falei, então eu acho que é isso que eu vou ser. Nossa, aos 14 Aos anos. 14, eu falei, eu acho que é isso que eu vou ser. Você tem médico na família? Não tenho, a minha mãe é enfermeira, mas não tem nenhum médico na família. Meu pai é engenheiro químico, né? A minha tia, outra é professora de matemática, o outro era administrador, enfim. Então não tinha. E eu falei, bom, então tá bom, vou ser cirurgiã plástica. E aí depois eu descobri que para ser cirurgiã plástica você tinha que fazer faculdade de medicina e depois você tinha que fazer residência de cirurgia geral para depois você ser cirurgiã plástica. E aí eu fui, prestei vestibular para medicina e entrei. Quando chegou na faculdade, eu Entrou falei, na meu primeira? Deus, entrei. Nossa, isso é difícil. Aí eu falei, gente, né, bioquímica, biofísica, aquelas coisas todas, eu falei, imunologia, eu falei, gente, que será isso? E aí eu fiquei meio, né, com medo, indecisa, tal. E aí eu não gostava de nada. Até que eu cheguei para um professor meu, né, de cirurgia, e falei, por favor, me apresenta algum cirurgião plástico para eu acompanhar, para eu poder ver se é isso mesmo que eu quero. Perfeito. E aí ele me apresentou uma cirurgiã plástica, né, doutora Cristine, em Salvador, e eu comecei a acompanhar. E aí ela foi uma querida, então a minha escolha se deve a ela também, né? Abriu as portas, tal, e eu acompanhei ela em várias cirurgias. Eu falei, ufa, que É bom. isso que eu quero. É isso que eu quero. Aí foi passando o tempo, eu tive cada vez mais certeza. Neuro eu não gostava, todas as outras especialidades eu não gostava. Quando eu passei pela ginecologia obstetrícia, deu aquela tremidinha, Balançada. deu aquela balançada. Mas a cirurgia plástica acabou ganhando, né? Nossa, que E eu legal. tô contente, porque assim, realmente não é, foi uma escolha que eu gosto. Eu gosto de falar, eu gosto de conversar com o paciente, eu gosto do que eu tô fazendo, eu tenho prazer nisso. Então, né, pai, obrigada. É, boa. E aqui Pai estamos. dela, obrigada. Pai da doutora Mônica, obrigada aí pra gente também, né? Muito Pois legal. é. Vamos mandar pro seu pai esse Vou episódio. mandar para ele vai ficar contente. Esse Sim. episódio é uma homenagem ao pai da Mônica. Uhum. Não, tudo bem, que quando ele Tá falou que registrado. não vai fazer isso, eu não fiquei feliz, né? Mas, Tudo bem. mas tudo bem. Não, deu tudo certo no Deu tudo final, certo, né? deu Nós tudo certo saímos no final. ganhando aqui, né? E a Alphaville tá ganhando aqui também, né? Porque agora você Ai, tá aqui com a gente estamos, também. sim. Legal. Então vamos começar aqui. Tem algumas perguntas que chegaram, né? Outras já Uhum, estavam até no roteiro. sim. E vamos começar com a primeira pergunta.
Quais são as partes do corpo que normalmente só conseguimos resolver com a cirurgia plástica? Então, são aquelas partes do corpo que tem bastante flacidez, que a gente não consegue melhorar com dieta, que a gente não consegue melhorar com exercício, com fio de sustentação, com laser, com nenhuma tecnologia, né? Ganha disparado a mama. Hum, Então, a mama não tem uma musculatura que a gente consiga malhar na academia, né? E a flacidez de pele combinada ao peso, então não ajuda em nada a gente fazer nenhum procedimento e é, é uma área que a gente tem realmente uma contraindicação de fazer preenchimento, bioestimulador, fio de sustentação. Por quê? Porque dá alterações nas imagens de radiologia. Inclusive, tem uma radiologista muito competente que fala sobre isso. E aí você pode mascarar diagnósticos de tumores ou de doenças e deixar passar despercebido, achando que foi um artefato do procedimento. Mas, em primeiro lugar, mama. Mama, a grande maioria das vezes, ou a gente tem que reduzir, ou a gente tem que aumentar, ou a gente tem que subir. Então, isso só com cirurgia plástica, é né? verdade. Abdominoplastia, quando se tem uma sobra muito grande de pele que você não consegue melhorar com ultrassom microfocado, com radiofrequência ou com tecnologia, aí sim você precisa, porque a eficácia desses aparelhos ela é limitada. Então, ela vai precisar de cirurgia plástica, né? Diástase de reto abdominal. Existe, né, uma técnica de fisioterapia que também eu conheci há pouco tempo, chamada técnica hipopressiva, que trabalha bastante a musculatura reto abdominal e visa a diminuição da diástase, né? Mas em casos de diástase muito grande, você não consegue. Aí você precisa fazer a cirurgia plástica para você fazer o famoso espartilho ali, tratar a musculatura para deixar a barriga mais firme, a parede abdominal mais firme. Explica um pouquinho sobre a diástase, porque tem pessoas que não sabem o que é essa diástase. Diástase é quando, por algum motivo de estiramento da barriga, pode ser por gravidez, pode ser por muito ganho de peso e depois emagrecimento, a musculatura, né, os dois músculos, eles se separam. A parte anterior, a parte do meio da musculatura se separa e fica um espaço. E esse espaço, ele faz, né, esteticamente, ele promove um abaulamento da barriga. Então, ela deixa a barriga redondinha, aquela barriga, né, bujudinha, que, assim, ou você fica com a barriga encolhida full time, né, ou, ou a barriga fica bujudinha. Sim. E aí você percebe bastante isso quando você vai fazer exercício abdominal ou de prancha. Aí você vê, né, que aí você fica, você fica, dá para perceber bastante, principalmente no abdominal, quando você levanta e sobe aquela bolsinha. Quando a diástase ela é relativamente pequena, ok, mas quando você tem uma diástase grande, os radiologistas costumam colocar no ultrassom diástase patológica de musculatura reto-abdominal. Porque, querendo ou não, aquela musculatura na frente da barriga, ela serve como uma proteção. Para Então, os uma órgãos. pancada, alguma coisa, exatamente, fica, né? Fica só pele, provavelmente já vem, né? E já vem abdômen, né? Já vem cavidade abdominal. Então, eles falam diástase patológica, é bom, né? É interessante que você corrija. Sim. Entendi. E tem formas de corrigir também, que você falou no episódio anterior, né? Tem formas de Quando é só corrigir. diástase, Quando é né? só Não é problema de diástase, não tem flacidez. sobra de pele, não tem Hum, que tratar mais nada, então se faz, né, por incisões menores, né, por robótica ou por videolaparoscopia, né? interessante, né? Que Existe. cirurgias mais, perdão, dentro da nossa pergunta, que partes do corpo, né? Além Uhum. dessa, também a gente só consegue tratar com cirurgia mais alguma que você acha A interessante ressaltar? maioria das cirurgias pós-emagrecimento, pós-bariátrica, Hum, pós-emagrecimento grande, que aí você tem muita sobra de pele no braço, muita sobra de pele nas pernas, tudo que aí não existe, né? O que você faça ali para você tratar aquela quantidade de pele. Outra coisa também são gorduras localizadas, né? Então, hum, assim, existem, né, tecnologias, né, de congelamento de gordura e depois ela morre, de você fazer algumas radiofrequência ou aumento de temperatura, ou até injetar substâncias que dissolvem a gordura, mas quando isso é grande, né, então você não vai ficar um tempão injetando, né, substâncias que podem ter efeitos colaterais, né, por um tempo enorme, né?
numa paciente. Então, é melhor ela já fazer uma lipoaspiração. É bom as pacientes saberem, porque tem coisas que não adiantam. Tem Vai ter que coisas fazer a que não cirurgia. adiantam, até pele também na pálpebra. Então, assim, tá pouquinho, Hum, então você consegue fazer, né, um laser, você consegue fazer um plasma, mas quando a pele já tá bastante, aí não adianta. Né? Se você machuca, 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 você pode criar uma reação cicatricial, fibrose, irregularidade. Então, eu vou puxar a brasa para minha sardinha. Eu prefiro operar. com certeza, Né? é mais prático. O resultado é mais previsível, digamos assim. Entendi. Eu não faço e espero o organismo responder para ver o que vai acontecer. Perfeito, é É, mais prático. é, Para falar a verdade, é mais é mais prático. certeiro. É mais certeiro, É, né? É, sim. legal. É, existe uma cirurgia plástica ou algum tratamento eficaz para tratar especificamente celulite e flacidez nas coxas? Olha, difícil. Se tivesse um tratamento padrão ouro, todo mundo estava fazendo. Mas essa parte é extremamente difícil e complexa. Então, assim, não existe um tratamento, né? Então, não é multifatorial e é como fala, e são vários tratamentos. Hum, Então, assim, a gente tem que tratar por dentro, por fora e questão de alimentação, né? hum. Então, assim, tem a ver com retenção de líquido, então precisa fazer drenagem, precisa fazer exercício. Tem a ver com peso, então precisa emagrecer. Tem a ver com fibrose local, então você tem que fazer, soltar essas fibroses. Tem a ver com qualidade de pele. Então, você precisa fazer tratamento por fora, por dentro e lifestyle. Então, assim, não tem um tratamento que faça celulite. Tem várias coisas que a gente faz, associa. Então, você faz drenagem, você faz bioestimulador, você faz subcision, você faz. Essa subcision seria cirurgia. Você faz um furinho e você coloca algum instrumento cortante, que pode ser uma agulha ou uns instrumentos, umas faquinhas específicas para subcision, e você coloca debaixo da pele e você solta Ah, que essa fibrose. E interessante. aí ela sobe. Então ela tá grudada ali como se fosse um captonê ali do sofá, sabe? Então você Sei. vai lá e solta a costura. Aí Nossa, que volta. interessante. Mas aí fica É. flácido. Não necessariamente, Não, depende do tá. local. Ou Porque você preenche um a um também, e tem várias técnicas para interessante isso. amenizar. Ah, bacana, para amenizar. Uhum, Inclusive essa cirurgia também. isso. É, porque tem pessoas que são magras e Uhum. que têm a coxa, assim, como se fosse uma celulite, né? Sim, Marcada. essa é uma outra condição, Hum, diferente de quem tem, né, de quem tem excesso de peso. Você vê a pessoa toda magrinha em cima, e embaixo ela tem quadril, coxa, batata da perna, panturrilha bem inchadinha, então é uma outra patologia que inclusive estão se falando bastante agora, que é o lipedema. sim, o lipedema. É o lipedema. Então, você É, tem uma dificuldade de retorno de linfático e você tem um acúmulo de gordura patológico nessas regiões, né? E você tem muita dor, roxo, e você pode ver que o pé da pessoa, ele é magrinho, né? Ali chega no tornozelo, ele fica fininho, então isso também tem tratamento. Isso tem tratamento com cirurgia plástica, né? Que aí você ah, faz tá. lipoaspiração, você pode fazer tecnologia, se tiver excesso de pele você tira, que isso daí já está comprovado que melhora bastante essa condição. É, o lipedema é bem complicado, né? Exatamente. Fora a qualidade de vida, né? E estética É, a estética é dessas terrível. mulheres, E tem a ver né? com vascularização Tem a ver também. é edema por dificuldade da drenagem linfática, né? Então Ah, tem dos ali, linfos. você faz vários exames, uma série de exames, né? Para diagnosticar se é um lipedema de fato. E você pode ter um Hum. lipedema com linfedema, né? Que é a dificuldade da Ah, drenagem linfática. diferente. E o lipedema é o edema pelo excesso de gordura ali naquela região. Hum. Então, o tratamento é a retirada da gordura e a grande maioria das vezes por lipoaspiração. Ah, E a legal. fisioterapia pós-operatória é Hum. fundamental. Bota de compressão pneumática, Hum. massagem, eventualmente taping, retirada de líquido, né? E quais são Então, as assim, causas? Tem uma causa específica, não será? tem uma causa Hum. específica. Estão sendo estudadas, mas assim, não existe assim uma causa. Olha, isso vai te dar lipedema, né? Mas Entendi. tem E bastante pessoas correlação magras genética. também podem ter isso. Principalmente em pessoas magras, Porque a né? gente vê Que é nas muito. pessoas magras que se vê melhor, né? Porque Ah, quando você tem tá. excesso de peso, você não sabe se é pela obesidade ou Hum, se é lipedema. tá. Às vezes emagrece e essa região não emagrece. Você já assistiu Quilos Mortais?
Eu já assisti alguns episódios bastante tempo atrás, mas Porque as pessoas que têm obesidade mórbida, normalmente Uhum, esses pacientes, né, uhum. desse programa, têm o lipedema. Todos eles têm lipedema. Esses, Sim, pode ser o lipedema ou pode ser pela obesidade também, né? Acúmulo de exatamente. gordura pela É. própria obesidade. Mas esse caso que eu te falei é uma Uhum, pessoa magra, mas que não é lipedema. Ela é bonita, tal, tem um corpinho uhum, bonitinho, tal, já tem uma certa idade, e ela tem uma coxa, ela até me perguntou uma vez uhum. sobre isso. O que é isso, né? Você que trabalha com médicos, que... eu falei, você precisa fazer uma consulta, eu não sou médica. Então, às Ela vezes, tem... se não for lipedema, Não é o caso, às vezes é viu? gordura localizada no flanco, no culote. Tem Ah, bastante sim. gente que tem aquela gordura Ela ali, tem na né? coxa. Tem na coxa ali, no Fica, culote, ali sabe quando lateral do fica assim um bumbum. pouquinho assim, ó? Sei. Mas não é Uhum, lipedema, não é aquela carinha de lipedema, sabe? É uma coisinha assim. sim. Ela, eu vou na academia. Aí eu falei, então, você precisa Não, ir precisa pro ver, a gente médico. precisa ver. Precisa ir no médico, Precisa ir no sim, médico, precisa ir no médico. tá? Você precisa ir no médico, né? Não vou falar o nome da pessoa, porque eu não sei se ela Não, me não, autoriza não. aqui, mas ela sabe, ela sabe. Depois eu vou mandar o episódio para ela. Tá bom. Vamos falar um pouquinho sobre aquela banana fold, né? É a A famosa banana fold ali bananinha, né? Embaixo do glúteo, embaixo do né? bumbum. É. Ali é um acúmulo de gordura que você tem debaixo do bumbum e aí você faz onde termina o bumbum e depois você faz outro. Ali, né, o tratamento é a gente tirar aquela gordurinha. É Mas fácil, é lipoaspiração. fácil, faz uma lipoaspiração ali, né? Só uma ressalva, não lipoaspira demais, porque aquela Hum, gordurinha ali, ela dá aquela sustentação em cima para manter o bumbumzinho, nossa. né? Então, se você tira muito, né? Ou se você cava muito, você aumenta a prega do bumbum e dá, né, a falsa impressão que o bumbum está caído. Nossa, olha. Então, às vezes, em Nossa. alguns pacientes, né, a gente faz até injeção de gordura nessa região ali para a gente dar a impressão de que o bumbum Ai, que tá legal. mais cheinho, né? Não vai fazer uma banana fold, mas às vezes a gente coloca um pouquinho mais para cima, Ah, que né, um enxerto de legal. gordura ali. É Mas bacana. a bananinha, assim, se estiver incomodando, se colocar ali o biquíni, tem ali, acabou o bumbum e tem mais outra saliência, aí vale a pena tirar. Vale a pena, né? Vale a pena. Dependendo do caso, é bacana. E daí Sim. aproveita e já põe uma gordurinha lá em Aí cima, já já. tira dali, já coloca um Tira pouquinho no dali, bumbum. põe Sim, aqui, sim. A gente gosta de né? aproveitar toda a gordura que É bom, ótimo, para já colocar onde resolve. tá faltando. Já Sim. resolve, Sim, né? já resolve. Doutora Mônica, existe alguma cirurgia plástica para tratar a flacidez e projeção do glúteo sem que seja necessária a colocação de prótese? Bom, existir existe, mas depende de quanto de projeção essa paciente quer. Para a gente projetar alguma coisa, a gente tem que aumentar volume. Para você projetar a mama, você tem que dar volume. No bumbum existe. Então, assim, existem, né, o enxerto de gordura. A gente faz a lipoaspiração e faz o enxerto de gordura naquele glúteo, naquele bumbum, e aí a gente consegue sim dar um aumento de volume, um aumento de projeção. Mas se tiver flacidez, dependendo do grau dessa flacidez, só com enxerto de gordura a gente não consegue resolver. Hum, Né? Em casos mais avançados, em que você teve uma perda de peso grande ou, né, por envelhecimento, enfim, que ali desce aquela região toda, aí tem o lifting de bumbum, que é aquela cirurgia, né, que faz uma asa de gaivota em cima do bumbum e aí você, na hora a gente brinca, né? A gente fala, a gente vai subir a calça, né? sem prótese? Sem prótese. Ah, E não aí você sabia. pode aproveitar aquele retalho que tá ali, né? Para dar uma projeção, né, no terço, ali na porção superior É do interessante. bumbum. Ah, Às vezes funciona bem, às vezes precisa de um pouquinho de enxerto de gordura. entendi. E a É. cicatriz é imperceptível porque deve ficar bem naquela A cicatriz, dobrinha, né? assim, né, aqui no Brasil se tende a posicionar no lugar do biquíni, né? Mas Hum. se você for olhar nos livros, tem lugares que tudo bem, você coloca mais alto. Mas assim, isso aí dá para esconder a A cicatriz. cicatriz é aqui em É, cima. em Na cima do verdade, você faz bumbum, toma uma assim. asa de gaivota, assim, ó. Entendi. Agora que eu entendi. Uhum. Achei que fosse embaixo. Não, embaixo Lógico, não, asa de é embaixo. gaivota. É, uma asa de Entendi. gaivota em cima, Que né? graça, Fica interessante escondido no isso. biquíni. Legal. Sim, na Muito bom. calcinha, é. Existe cirurgia plástica para melhorar o formato do umbigo?
Existe cirurgia plástica para melhorar o formato do umbigo, sim. A gente chama de onfaloplastia ou neonfaloplastia quando a gente, né, vai fazer um outro umbigo novo. Mas para melhorar o formato do umbigo, sim, via de regra, né? Se a gente tiver um pouquinho de sobra de pele, às vezes, se a gente quer reduzir o tamanho do umbigo, a gente fica com uma cicatriz ao redor do umbigo e fica com uma perninha, uma verticalzinha, né, para baixo, que a gente chama. Interna. Não, fica para fora mesmo, Ah, pirulito, mas aquilo chama menos atenção do que aquele umbigo enorme, ah, tá. né? E se o umbigo tiver muito rasinho, às vezes a gente faz um enxerto de gordura. Aí a gente faz um Ah, pouquinho de gordura ali ao redor pra gente fazer um pudinzinho ah, que para bonitinho. dar a impressão de profundidade. Mas, Entendi. assim, nos casos, existem alguns casos que dá para fazer, mas aquele paciente que tem aquela, não tem nada de gordura, aí não dá para fazer, porque senão você Hum, vai fazer uma saliência única num lugar que, né? É Mas verdade. tudo precisa avaliar. Existe a possibilidade, sim, né, de mexer, mas tem que olhar e falar, não, no seu caso vale a pena. Perfeito. E a mastopexia com prótese natural? Onde a mama é sustentada sem a colocação da prótese, é eficaz? Aqui vamos dar um gancho para uma outra pergunta que chegou, que é como funciona a cirurgia de explante das mamas? Existe alguma técnica para deixar a mama bonita após o explante? Que eu acho que é mais ou menos a mesma, né? Não sei. Uhum. Tá, a mastopexia, digamos, com a prótese natural é você fazer um preenchimento da mama com tecido, ou próprio tecido mamário, ou com gordura, com lipoenxertia, né? Mais uma vez aí A a gordurinha, gordura, tira né, dali, coloca aqui. entrando em ação. É. Então, hoje, né, já estão se falando em várias técnicas. Então, tem técnica de mamoplastia multiplanos, ou seja, você trata a glândula, depois você trata a pele, você trata o sulco. Ou já tem as técnicas que você faz, eles falam de técnicas de estabilização. Ou seja, você fixa, né, a mama ali no tecido, na fáscia da musculatura para ela ficar mais presinha, né? E você fixa o sulco com suturas, ou seja, ali o sulco da mama você coloca, você prende ele ali. Para quê? Qual o objetivo disso, né? Não necessariamente dar volume, mas para a mama não cair em curto prazo, para não pesar, para você diminuir o fator peso. Então você distribui o peso ali, você coloca o quadro ali pendurado na parede com um monte de preguinho, né? Entendi, Não deixa ele pendurado ali que senão o entendi. peso faz descer, né? É, Bom, a gente está falando sem prótese, né? É. E para as técnicas de explante, né? Eu sempre falei que eu não gostava de fazer enxerto de gordura antes, porque ele precisa ter uma pega, ele precisa ser injetado em tecido saudável, tal, porque senão ele poderia ter necrose, poderia ter uma necrose gordurosa fazendo nódulo ali Hum. dentro da mama, e aquilo pode doer, pode ser palpável, mas agora nessas aulas de técnica cirúrgica, anatomia, né, veio a doutora Ruth Graff, a doutora Ruth, né, muito, respeito muito, gosto muito, né, dessa cirurgiã plástica, por isso eu falei o nome dela. Ela mostrou umas técnicas, sim, que você faz enxerto de gordura, né, uma parte dentro da musculatura e outra parte no tecido da mama que sobrou, né? E aí a quantidade de volume vai depender, né, da quantidade de musculatura que tem e da espessura da mama, porque aí você não pode encher ali onde você tirou a prótese. Então, eu Hum, achei muito que interessante, os bacana. resultados bem mais bonitos. E se a gente não faz enxerto de gordura, né, se a mama ela já tem uma certa espessura, a gente consegue fazer uma mama com uma prótese natural, com a própria sobra de pele, que numa mamoplastia, numa mastopexia com prótese, a gente iria desprezar. Ah, que bacana. Então, a gente usa esse pedaço de pele, que a gente chama esse retalho, Que né? Que ele bacana. pode ser embaixo ou superior, enfim, lateral, depende da técnica que o cirurgião escolha, para a gente dar um volume Muito nessa mama. legal, Sim. muito legal, que bacana. É possível redesenhar areolas na mamoplastia? Olha, é possível a gente diminuir o tamanho da areola e reposicionar, né? Elas são muito laterais, a gente consegue trazer um pouco para o meio. Elas estão muito lá embaixo, a gente consegue trazer para uma posição mais estética, né? A gente consegue melhorar a simetria, se uma tá mais para cima, uma mais para baixo. Então, é basicamente isso.
né? Geralmente a gente não tira a areola, a não ser em caso de reconstrução, de Hum, tumor, tal, que a paciente precisou tirar a areola por motivos oncológicos. Aí sim se faz uma reconstrução de areola. Se você quiser relevo, pode usar uns retalhinhos locais. ai, Agora, que se não quiser bonitinho. relevo, né, mais prático, uma tatuagem 3D. Que legal. Fica muito bonito. Muito legal. Nos chegaram algumas perguntas com dúvidas sobre tipos de lipoaspiração e sua Uhum, eficácia, como, por exemplo, a lipo com Renuvion. uhum. Você pode falar para a gente sobre isso? A lipo basicamente é a mesma técnica. Você injeta, né, um soro fisiológico para distender, que pode ser com anestésico, com adrenalina, enfim, e a gente lipoaspira. Então, existem algumas tecnologias, o Renuvium é uma delas, né? E como a pergunta foi sobre isso, então eu vou focar nessa resposta. O Renuvium é um aparelho, né, de radiofrequência com gás hélio que vai gerar plasma, né? E o que que é isso? Vai fazer, né, falando, né, curto e grosso, ele vai aumentar bastante a temperatura ali, né, para poder causar uma retração de pele. Então, a proposta dele é fazer uma retração de pele numa porcentagem considerável e um estímulo de colágeno. Então, eu não tenho adotado isso ainda na minha prática, mas isso é uma opinião pessoal, Andréia. Veja Hum, bem, isso não é uma crítica ao aparelho de sim, forma alguma, porque eu tenho visto resultados espetaculares. Mas assim, né, Mônica, sou aquela pessoa, sabe, sistemática, aquela pessoa que ali no diz que ela é aquela analítica. perfeito. Então, eu quero ter um follow-up maior, eu quero ver quanto tempo vai durar, eu quero ver depois se essa pessoa ganha um pouco de peso. Eu quero ver, né, se eventualmente depois ela fica grávida, o que que vai acontecer, Porque é muito né? nova ainda, É uma né? tecnologia nova e ainda ela é muito cara, Hum. né? E esse Então eu custo é preciso. repassado para o paciente, Sim, esse lógico. custo é repassado para É. o paciente, Uhum. né? Porque assim, nem todos os cirurgiões têm a máquina. Então você tem o aluguel da máquina, pelo tempo da máquina, todas essas coisas, né? Tem o uso da máquina e você sabe que aquele resultado ali é assim, né? Curto prazo, ele é excelente. Excelente. Mas eu quero esperar um pouquinho mais, Nossa, né? Mas isso perfeito. assim, lembrando, gente, isso é uma opinião pessoal Pessoal, minha, tá? Não perfeito. estou fazendo críticas ao aparelho e nem aos seus resultados, porque assim, pelo que eu vi, eu não tenho o que falar. Muito legal, mas faz sentido, né? Eu acho Uhum. que, né, é um Sim, critério, né, pessoal seu, sim. que eu acho que é bem legal, né? Você fala, Uhum. pô, peraí, deixa eu ver os resultados, né? Deixa a gente ter mais, Sim, né? deixa a gente ter Saber um aí daqui a follow-up, cinco dar uma anos o que vai olhada. acontecer, daqui 7, daqui Sim, a 9, se a pessoa engordar e depois emagrecer, o que que vai sim, não que eu acontecer, não use né? tecnologia. Lógico. Eu faço Uhum. lipoaspiração com laser, que é um aparelho que já está aí vários anos no Ah, mercado, não perfeito. tem a mesma retração de pele que tem um Renuvium, que tem um Argoplasma, que tem um Body Tight, mas, né, eu já tenho um follow-up um pouquinho maior desses casos e o custo dele é mais acessível. Que Então, assim, legal. você não vai ter um custo muito grande, né? Para o resultado não ser tão duradouro. Porque, assim, para a gente ter resultado duradouro de tecnologia, depende de como você vai calibrar, parametrizar, ou seja, colocar ali na máquina, Configurar, né? configurar, É. né, da forma que vai ser aplicado. Então, assim, você fazer tchum-tchum-tchum também não resolve, precisa Hum, fazer direito, isso hum, demora, hum. né? E a resposta do paciente. Então, tem paciente que não responde nada, Olha, apesar de você ter feito muito bem. Tem paciente que tem resposta pobre, média boa e, oh meu Deus, maravilha! Então, assim, para o paciente que teve resposta boa, ótima, maravilha, ótima, ele vai ficar super feliz com aquilo que gastou, né? Mas quem não, né? Quem teve resposta ruim, assim, não, você vai falar o quê? verdade, você tem razão. Por isso que você vai por um lado mais Uhum, certo, né? De uma sim, probabilidade maior né? sim. Dentro do que você tem, né? Sim, a De. gente sabe que o laser, né, ele não vai durar tanto assim, mas Hum, acontece que ele tem, né, ele já tem um follow-up maior, né, e ele já legal, tem um custo melhor. muito legal, Uhum. ótimo. E a cirurgia de panturrilhas, como funciona? Cirurgia de panturrilha, o que se faz, né? É, Na cirurgia de panturrilha, para a gente aumentar o volume, então existem duas possibilidades. Uma é a colocação de prótese de panturrilha e a outra é a colocação de enxerto de gordura, para você dar uma melhorada no volume,
da panturrilha, mas assim, não dá para aumentar demais. Tem limitação pela própria região que não tem uma expansão muito boa. Ah, tá. Então, você não pode exagerar nem no enxerto de gordura e nem tampouco na prótese. E para pessoas que querem diminuir a panturrilha? Para pessoas que querem diminuir a panturrilha, olha, não sei, se for às custas de musculatura, tem que parar de fazer ginástica. É verdade, porque é músculo, né? Sim, É, acho que não é existe isso, né? musculatura. É difícil ter alguém que tenha panturrilha gorda, a não ser que seja, né, uma paciente de lipedema, alguma É coisa assim. verdade. É Mas assim, mesmo, né? tem uma perna mais gordinha, sim, É. dá para lipoaspirar ali, né? Ah, Precisa fazer os exames, tudo. Se você entendi. quiser emagrecer, tiver uma perna gordinha, sim, é possível fazer uma lipoaspiração. Ah, entendi. É, como definir o contorno da cintura? Eu sei que você tem uma novidade aí. Tem uma Do, novidade, não me do, arrisco a do fazer último, ainda, dos mas últimos cursos que você dos foi últimos aí. cursos, enfim, É. né? As técnicas tradicionais são, né, lipoaspiração, né, quando tem uma abdominoplastia, fazer aplicatura, espartilho ali da musculatura reto-abdominal, se necessário fazer ali do oblíquo também, para dar uma melhorada na cintura, né? Esticar ali a pele do abdômen, tudo para deixar a cinturinha mais marcada, mas, né, umas coisas que estão sendo faladas aí, essas novidades que chama remodelação costal, Meu remodelação de Deus. costela, Ah, né? Eu nunca fui a favor de você ficar tirando costela, né, para você ter um resultado que é estético. polêmico, né? É bem polêmico, É. mas, né, existem umas técnicas menos invasivas agora, Uhum. obviamente em casos selecionados, para paciente que tem uma caixa torácica um pouco maior e que está ali no nível daquelas costelas específicas, você fazer uma fratura, só uma fraturinha da parte de cima da costela e dar uma quebradinha, sem Sem tirar. abrir, sem corte, sem tirar, Olha. sem nada. E aí você faz uma fratura e depois você usa um espartilho, como se fosse um colete, por um tempo, 6 meses, e você, né, você só diminui a angulação dessa costela para Entendi. melhorar essa cintura. É uma coisa que resolve bastante a cintura, mas assim, né, eu ainda não faço Também é muito isso. nova, né? Não. Vamos esperar os resultados nos Esperar, próximos vamos anos, esperar, né? né? Esse É. cirurgião que apresentou, ele tem resultados muito bons, Olha que né? bacana. Um cirurgião peruano, e ele tem resultados muito bons, né? E apresentou assim, né? E fez ali ao vivo no cadáver, né? Guiado por Olha. ultrassonografia, e foi muito, E né, sem muito corte, legal. né? Sem corte, um furinho, faz um corte desse tamanho, Entendi. né? Só para ele passar o aparelhinho ali, o bisturi ultrassônico, para fazer assim a marquinha onde ele quer exatamente que a fratura aconteça. Olha que interessante. No curso ele fez Ele ao fez, vivo lá. fez ao vivo. Olha. Fez, foi no cadáver, mas É, sim. interessante. Sim. Muito interessante, né? Uhum. É possível fazer um procedimento para se ver livre das indesejáveis gordurinhas nas costas? Essas são Olha, terríveis. essa daí, aquela coisa, não dá para dar aquela puxadinha pra gente ficar maravilhosa, Essas dá. são terríveis. Então, assim, se livrar, eliminar, ficar livre de vez, acabar com. Então, assim, são promessas muito fortes. Mas existe sim, a gente consegue fazer lipoaspiração, tirar o excesso de gordura que tá ali e, eventualmente, passar, assim, uma tecnologia pra gente dar uma melhoradinha na retração de pele, diminuir essa flacidez que sobra e melhorar, né? Essas gordurinhas nas costas que Perfeito. tanto incomodam. A gente É. fala aqui, assim, é o gordinho aqui do sutiã, Não né? é? Então, Ai, não. Às vezes a pessoa é magrinha, né? Mas tem aquele gordinho, põe uma roupinha assim, fica, sim, né? sim, Incomoda mesmo. sim. Se for pouquinho, aí sim. Aí talvez a gente consiga se livrar. Mas, né, não dá para prometer. Perfeito. Dá para melhorar, Dá né? para melhorar. Há uma cirurgia muito interessante para as mulheres e que muitas ainda não conhecem, que é a ninfoplastia. Uhum. Vamos falar um pouquinho sobre as vantagens dela? Vamos falar. Ninfoplastia, né, é a cirurgia íntima. É a cirurgia que a gente vai tratar a região, né, de genitália feminina, né, que inclui grandes lábios, pequenos lábios, monte de Vênus,
né, essas regiões. Então, assim, falando da cirurgia plástica, porque assim é muito mais amplo, então já existe peelings para clarear a região, existe laser para melhorar a pele, para ter uma melhora de flacidez de pele, existem várias coisas, mas assim, dentro da cirurgia plástica, então o que que a gente faz? A gente simetriza, a gente diminui, né, os pequenos lábios que com a idade ou com emagrecimento ou eventualmente até com gestação, né, eles ficam prolapsados, eles descem, então tem uma flacidez e aquilo incomoda a mulher bastante, né, ou seja, numa hora de malhar, num jeans mais justo, que marca bastante, fica A bastante roupa de feio. academia, né, marca Sim, muito. É. machuca, né? Por exemplo, você vai correr, colocar uma roupa de academia, correr, e até na própria relação sexual. Então, aquilo machuca, entra, sai, atrita, né? Então, vale a pena pela parte funcional e pela parte estética. E já que, né, por que não? A gente já lipoaspira um pouquinho onde tá demais e pega essa gordurinha de novo, a Pronto, nossa gordura, e a gordurinha. gente preenche os lábios ali que estão bem murchinhos já. Então, não para ficar nada exagerado, mas só para ter um volume, para não ficar muito flácido, né? Para não ficar muito murcho, na verdade. Muito legal, Né? né? Uma cirurgia muito interessante, É né? muito legal, É, né? E assim, agora as pacientes, elas estão procurando mais, né? Então, assim, então tá sendo mais tá difundido, sendo mais difundido, tem né? muita gente que não conhece ainda, né? Mas ela tá sendo mais difundida mesmo. E às vezes a pessoa vai fazer uma cirurgia, sei lá, uma abdominoplastia, pode aproveitar e fazer, Sim, né? pode aproveitar e fazer, Né? principalmente se for fazer uma lipoaspiração de cinturinha, que a gente vai ter uma gordurinha ali. Pronto, sobrando uma gordurinha, já Sim, usa a gordurinha. já E usa dá para gordurinha. fazer ambulatorial também, né? Dá para fazer ambulatorial, mas assim, ambulatorial aí eu já não me arrisco a fazer enxerto de gordura, nada Ah, disso. tá. Aí já Seria fica só. só a simetrização dos pequenos lábios. Entendi. Legal. É, Ambulatorial que eu digo, né? Não ambulatorial no hospital, sim. Né, que é ambulatorial é você fazer embora no mesmo embora no mesmo dia. dia, É, isso. sim, mas É. no Não no consultório, não. consultório, Não. Uhum. entendi. É, vamos lembrar um pouquinho do nosso público masculino? Vamos lembrar do nosso público masculino, né? Que inclusive eu operei um paciente ontem e ele disse que ele tá muito feliz e que eu posso falar que o público masculino também quer ficar bonito. Olha que legal, então. Então, Ele fez uma, você me contou nos bastidores, ele fez uma bléfaro, né? isso, ele fez uma cirurgia de pálpebra e uma cirurgia de lifting de lábio, Que porque assim, essa bacana. distância daqui até aqui estava muito grande e ele falava e ele reclamava que aqui não mexia, não mostrava o dente, não mostrava o lábio. Então a Olha, gente fazendo, retirando, escondendo a cicatriz bem aqui na base do nariz, puxou um pouquinho para cima, everteu e ficou muito mais harmônico, que ficou muito mais bonitinho. proporcional. Que E ele tá legal. todo feliz. Que graça, que bacana. E agora, né, a partir de março, né, com essa nova lei do CFM, né, do Uhum. CODAME, vocês vão poder também estar divulgando antes e depois, A né, o gente antes vai e poder depois mostrar, real, sim, né? fotografias, mas assim, lembrando que é com o intuito de você explicar, olha, é assim que fica, a cicatriz fica desse jeito, é dessa forma, mas com cunho educativo e informativo, né? Perfeito. Não dizer assim, olha o que eu fiz. Isso, Olha o que eu fiz, ó, eu fiz e exatamente. fulano, não, isso não. É Exatamente. mais Com para intuito esse fim, educativo. exatamente, porque assim, você falando, fica difícil, né? Mas você, ou desenhando, ou você mostrando, né, onde a cicatriz está posicionada, né, olha como, né, como melhora essa distância, enfim. Aí sim, É nesse muito sentido a legal, gente vai né? poder mostrar, É sim. muito legal, né? Uhum. Porque é como se você estivesse no consultório, numa consulta, explicando para a paciente, demonstrando para ela, né? Só que você vai conseguir fazer isso, Sim, né? De de forma forma. mais real. No meu consultório, eu tenho uma pranchetinha assim, umas canetinhas, então eu desenho tudo, depois eu apago ali, sim, eu gosto É bem legal. de desenhar, porque eu acho que se você tendo a referência Visual. visual, exato, fica mais fácil de você entender uma coisa que na nossa cabeça é muito óbvia. Mas Mas a na nossa cabeça não. é a mesma coisa, um arquiteto querendo me explicar como é que vai ficar aqui assim, assim. Eu falei, cadê a foto? É verdade. Eu não Nem me consigo, fale. né, Esse imaginar. projeto é Mas eles verdade. já enxergam É pronto. verdade, exatamente. É bem por aí mesmo. É, então, e a gente estava falando do público masculino. Vamos falar um Uhum. pouquinho de ginecomastia? Vamos falar de ginecomastia, né? Ginecomastia tem algumas causas, né? Na adolescência, principalmente, a mais causa hormonal, tem causa
de paciente ser mais gordinho também, então faz um acúmulo de gordura ali. Então, basicamente, o tratamento de uma ginecomastia é você lipoaspirar, tirar a quantidade de gordura excedente e, se tiver tecido glandular ali, você tirar também, né? Para você deixar o tórax mais plano e esse menino, esse adolescente, tudo não ficar com vergonha de tirar a blusa na praia, de jogar um futebol, time com camisa sem camisa, que ainda existe. Chegou um paciente para mim que ele Ah, falava que é? ele só ficava no time de camisa, né? Então, assim, eu pensei que isso era da minha época, mas ainda hoje Ai, que tem, engraçado, time de camisa sem o time de camisa. camisa e sem camisa. Então, mais importante frisar que, como tem muita causa hormonal, né? Paciente que vai bastante para academia e usa anabolizante também pode desenvolver. Ah, desenvolve. Sim, desenvolve. Então, que alguns medicamentos também podem fazer isso. Então, assim, fundamental uma avaliação com o endocrinologista antes. É fundamental. E paciente que desenvolve ginecomastia em idade mais avançada, na terceira idade, fundamental uma avaliação do mastologista. Ah, Existe, é bem raro, mas existe sim câncer de mama no paciente masculino. nossa, essa para mim foi Sim, novidade. Novidade do ano. existe. Eu tenho uma mastologista para quem eu encaminho, né, os pacientes, e ela diz que ela já viu e que cada vez está. Não sei se por ser mais diagnosticado ou se porque a incidência aumentou mesmo, mas ela tem Entendi. pegado alguns casos de câncer de mama em paciente masculino, principalmente nessa faixa etária, né, 60 a mais. Nossa, e os urologistas deveriam se ater a esse detalhe, né? Encaminhar. Porque eles é que têm mais probabilidade de descobrir, né? O paciente de masculino Não nessa idade, é? ele Seria frequenta mais interessante. urologista, é Não verdade. é? Seria É verdade, é interessante uma isso, ideia né? boa. Vou até falar com o nosso urologista aqui pro próximo episódio, ele, né? Uhum. Dar uma. Ele Conversar com ele pode. sobre isso. Aham. Interessante, né? É interessante. É. Mas então, fundamental uma avaliação, né, com o endocrinologista antes, para saber, né, se é uma coisa que se parar ou que se tratar hormonalmente vai regredir ou se a gente precisa operar de fato, Entendi. E aí, no né? caso de precisar operar, é uma lipoaspiração mesmo, é um furinho. É um furinho Mesmo quando é se, só gordura. Agora, quando for quando a tem tecido glândula, glandular, você não consegue aí tem que lipoaspirar cortar. a mama, tá? Você Hum, tem que cortar e tirar, entendi. né? É possível eliminar a papada com algum procedimento ambulatorial, né? Eu digo. Sim, algum procedimento do Fácil, né? De consultório, sair no sim. mesmo Se a dia, papada é assim. pequenininha, ela for às custas de gordura, né, ou uma flacidez muito pequena, sim. A gente pode fazer uma lipoaspiração pequenininha, a gente pode fazer bioestimulador ali para dar uma melhorada naquela Ah, tá. flacidez de pele, Hum. né? E se for uma coisa muito pequenininha, também a gente pode usar os chamados esvaziadores, os empties, que são Sim. substâncias que a gente usa aqui nessa região. Inclusive nos Estados Unidos tem, né, comercial, tem que é o Kibela, e que a gente injeta aqui e ele vai fazer um derretimento dessa gordura. E Nossa, aí que faz massagem, prático. fisioterapia depois, né? A vantagem disso é que você levanta dali e você não tem pós-operatório. Você tem massagens para fazer, fica vermelhinho, fica inchado, tal, né? Depois de um tempo, de alguns meses, algumas semanas, é que você consegue ver o resultado. Que bacana. Mas existe, né? Tudo que eu não, que assim, não precisa, é muita coisa para levar para o centro cirúrgico, a gente pode tentar fazer dessa forma. Muito legal, né? Sim. Existe uma cirurgia muito importante para as crianças, que é a correção da orelha de abano. Uhum. Essa condição que infelizmente leva muitos pacientes a desenvolverem depressão, dificuldades na escola, no convívio social e na fase adulta no trabalho. Acho importante a gente falar um pouquinho sobre ela, né? Assim, né? É uma cirurgia que eu faço, sim, mas assim, né? As crianças elas vão para a escola a partir do momento que elas se sentem incomodadas, ou que as Hum, crianças estão brincando, ou que estão dando apelido, enfim, porque criança você sabe, né? são terríveis, né? Crianças são terríveis, né? Eles vão lá e eles falam mesmo, né? É, Então, principalmente os menores. é verdade. Tadinho. Não tem muito Não tem muito filtro, né? filtro. Então, e aí o que acontece? Aí, quando eles vêm pedir, aí eu acho que é a hora ideal para operar. E isso vai acontecer lá pelos 6, 7, 8 Hum, anos. Criança muito pequenininha não tem muito noção disso. não.
E por que eu falo isso? Porque é uma cirurgia, você vai levar a criança para o centro cirúrgico, né? Toda criança, assim, via de regra, anestesista faz anestesia geral, que é a mais segura Ah, para tá. essa faixa etária, não dá só para sedar, né? E é uma cirurgia que você vai mexer, às vezes você vai tirar uma quantidade de cartilagem, você vai fazer vários pontos, vai fixar esse ponto aqui atrás da musculatura, aqui nesse osso, e é uma cirurgia que dói um pouco depois. Ah, É tá. uma cirurgia que precisa lavar, é uma cirurgia que precisa passar pomadinha, é uma cirurgia que precisa usar uma faixinha de tenista para você estabilizar, para você orientar essa cicatrização igual uma malha de lipo pós-operatória. Hum. Então, se a criança não quer, aquilo é um suplício, aquilo é uma dor, aquilo é um sofrimento. Nossa, é mesmo. Agora, se a criança quer, ela colabora. E aí é muito gratificante Nossa, ver os bilhetinhos, as que cartinhas que a gente gracinha. recebe, os coques com a roupa de balé. Que É gracinha. muito, muito gratificante, Importante que né? você falou, né? Sim, Porque não é é um bem desejo, não importante. pode ser um desejo da mãe, né? Sim, E sim uma necessidade da criança que está incomodada naquele momento, sim, se é que ela vai se incomodar, né? Porque sim. às E vezes pode. assim, e operar muito precoce, 1 aninho, coisa assim, não é desnecessário. Desnecessário mesmo, né? Desnecessário. Absolutamente desnecessário. É a partir dos 6 anos mesmo, É mesmo né? porque, assim, a orelha não cresceu ainda, não chegou. Então, nessa idade, já tá mais próximo do tamanho original da orelha que vai ser quando adulto. Então, Perfeito. então não vai mudar tanto mais assim. Muito legal. E bom que existe, né? Também Sim, essa, bom que existe. né? Uhum. Importante. E a cirurgia plástica para resolver aquela flacidez nos braços? Como funciona? Então, aquela flacidez nos É. braços vai depender de quanta flacidez no braço, Hum, né? Então, tem flacidez que é muito discreta, que você nem precisa levar para cirurgia. Então, você vai com bioestimulador, com radiofrequência, você melhora. Tem cirurgia plástica que lipoaspiração já ajuda, sem, né, o braço mais gordinho, sem flacidez. quando não tem flacidez. Quando já tem um pouquinho de flacidez, às vezes a gente usa a tecnologia para essa retração de pele, para a gente ver o quanto melhora, como melhora. E se tem flacidez muito grande, aí não tem jeito. Tem Aí que a gente cortar, tem que né? cortar e tem que tirar, E fica uma né? cicatriz aqui, Fica uma cicatriz. Essa mas aqui cicatriz, embaixo, né? a gente costuma colocar uma cicatriz de uma forma que de costa e de frente você não veja, Perfeito. mas abrindo o braço não tem jeito. E Não tem costuma jeito. ser uma cicatriz, né? A grande maioria das vezes ela é meio feinha. Eu, na Hum, maioria das vezes, procuro evitar. tá. A não ser quando a relação custo-benefício seja bastante grande, ou seja, tem um paciente ali, tem aquela flacidez pendurada. Ali, Pós-bariátrico, por para ele, exemplo. uma cicatriz não vai fazer diferença. Imagina, Agora, quem maravilhoso. tem uma coisinha bem delicada, né? Aí não justifica, porque a pessoa, se ela tá incomodada com aquela flacidezinha, imagine com uma cicatriz desse É tamanho, verdade, tem né? razão, é Então, tem mesmo. que ponderar. Você fala, então, você quer trocar esse braço assim, ok, por um braço mais firminho com uma cicatriz enorme. Será Então, que vale a pena? então Mas eu, haja eu tríceps, hein? particularmente, eu não acho É, que vale a pena. mas haja Eu, tríceps, né? Tríceps, haja, né? haja, né? Exercício de musculação. Você aumenta a musculatura e a flacidez é pequena, você acaba disfarçando a flacidez, Acaba disfarçando, né? né? Quando é pouquinho, né? Sim, sim. É. Mas também haja tríceps, né? Porque Haja tríceps. demora, né? Bastante. Melhora, Um pouco, melhora. melhor. Se Então, não mas fizer, assim, todo pior, né? exercício, exatamente, se não É, fizer, piora. Você se tem não que fizer, fazer pior. exercício físico, musculação, principalmente na nossa idade, que assim, né, é a doença que está se falando agora, que é sarcopenia, né, que é falta de musculatura. Então, assim, a gente tem que ter força muscular para a gente viver mais e viver com autonomia, para a gente não ser uma velhinha de cadeira de roda. Sarcopenia é o nome. Sarcopenia, Falta de musculatura. falta de E essa musculatura. questão da. Você viu essas pesquisas da relação da falta de musculatura com Alzheimer? Então, falta de musculatura com Alzheimer, não cheguei a ler essa pesquisa, É, mas a gente sabe que estão tem começando a relação com falar isso, sobre né? isso, né? A gente sabe, né? E que mais que eu ia falar? É com relação a acidentes também, quedas, porque se o paciente ele não tem Hum. musculatura para levantar a perna, para dar o passo e ele arrasta, é muito mais fácil ele tropeçar e cair, Nossa, é né? verdade. E a questão da Então, relação com a osteoporose e a osteopenia?
Sim, É então assim, é o que você incrível. está falando. Tem gente até, eu conheço endocrinologistas que já estão querendo classificar o tecido muscular, musculoesquelético como tecido endócrino, porque o Nossa, trabalho da musculatura produz e libera substâncias que são muito necessárias para o bom funcionamento do organismo e para uma longevidade mais saudável, digamos assim, né? Não doente. Não é o tempo que se vive, mas é a qualidade de vida que se tem nesse tempo. exatamente, é o que você Uhum, falou. Não é o tempo que se vive, mas a qualidade de vida que se tem nesse tempo. E essa questão da exatamente. relação com a osteopenia e a osteoporose é incrível, né? É incrível, né? Sim, eu acho que O vale a que a pena você musculatura conversar pode com um ajudar, endócrino ou com um né? ortopedista, eu acho bem Falar legal sobre isso falar sobre isso, especificamente. porque é o que está se falando agora e é uma das principais causas, né, de uma falta de autonomia de qualidade de vida no envelhecimento. É, verdade. A Uhum. musculação ela é importante, não só a atividade física em si, mas focar na musculação. Musculação, sim, não só aeróbico, Eu tenho musculação meus mesmo. amiguinhos Uhum. com 70 e poucos anos. Eu tenho amiguinhos lá na academia com 70 e poucos anos, que todos os dias vão lá fazer academia. Então, e tão Meus bem, né? amiguinhos estão ótimos. Olha só, Tô você tá cheia de vendo? amiguinho nessa idade, né? Amiguinhos e Então, aí você amiguinhas. tem a prova viva de que isso funciona. Nossa, é É. incrível, meus amiguinhos são demais. Eu babo neles. Tem uma amiguinha minha que eu falo para ela, nossa, é meu modelo, né? Porque e não é só na musculação, ela faz um aeróbio. Nossa, uma, uma resistência para aeróbio, assim que você baba. Então, não, meu objetivo, um dia eu vou chegar lá. Eu Calma, também. devagar. É, eu quero, eu Eu quero. não, eu Vontade, não tenho essa vontade não idade falta. ainda. Vontade não falta, né? Mas não. Eu não tenho essa idade ainda, mas com essa idade a gente chega lá. A Chega, gente chega chega, sim. a gente chega. O que devemos considerar antes de escolher um cirurgião plástico? Veja bem, parece meio óbvia a resposta que eu vou te dar, mas assim, que ele seja cirurgião plástico, em primeiro lugar. E não é óbvia, né? O pior é isso. Então, Porque né? tem pessoas que acabam não observando antes de marcar consulta, se a pessoa tem realmente especialidade em cirurgia plástica, se tem o tal do RQ, além do CRM, né? Que é aquele registro de especialista, Então, enfim. sim, a formação de cirurgião plástico é uma formação muito longa, né? Muito longa, precisa de bastante dedicação, tempo integral, enfim, né? Não dá para um curso de 1 mês, 2 meses ou de final de semana você ser especialista em cirurgia plástica, né? Então, assim, primeiro que o médico seja cirurgião plástico. E aí depois você vai fazer as suas pesquisas. É. Pronto, o mais importante, que ele seja Que ele cirurgião seja cirurgião plástico. plástico. Pronto, já é Então, meio pronto, essa é caminho a minha andado, resposta. né? Sim, Tá sim. perfeito. Já é meio caminho andado. Não, legal, tá ótimo. Então vamos lá. Lembre-se de que todas as decisões relacionadas à cirurgia plástica devem ser tomadas após uma consulta detalhada com um cirurgião plástico experiente, que pode fornecer orientações personalizadas com base nas necessidades e desejos individuais de cada paciente. Doutora Mônica, foi um prazer tê-la conosco. Prazer foi todo meu. Muito obrigada pelo Obrigada convite, a você pela né? sua presença, que Obrigada. engrandece aqui o nosso programa. Ah, lisonjeada. Muito, muito legal, muito gostoso conversar com você. Vamos ver os próximos episódios, que a gente ainda não tem os temas, né? Vamos Mas logo, logo definir a os gente vai saber, vai temas, estar né? divulgando, né? Divulgando aqui nas redes sociais da doutora Mônica e nas redes sociais do Healthcast Alpha, que vocês podem ver aqui no GC. Os episódios vocês podem assistir nos canais do YouTube da doutora Mônica, do Healthcast Alpha e nas principais plataformas de áudio do Healthcast Alpha, que são Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts e Amazon Music. Obrigada a todos pela presença e até o próximo episódio.